que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas. E a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto, e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Para entendermos melhor o que é a morte sob a perspectiva bíblica, penso que se faz necessário primeiro entendermos o que é vida. Existe uma equação simples, apresentada no livro de Gênesis 2, verso 7 que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, pó da terra, mais fôlego de vida, igual a alma vivente. Esta é a equação da vida, o conceito que a Bíblia nos apresenta sobre vida. É a junção da matéria que é o nosso corpo feito originalmente do pó da terra, mais a energia vital proveniente de Deus que faz, por assim dizer, a máquina humana funcionar. Eis aí, vida. E você sabe o que é mais interessante? Há um pouco menos que um século atrás o químico, o Dr. Edwin Slosson ficou fascinado ao constatar a coerência da afirmação bíblica ao encontrar uma precisão química entre os elementos presentes no barro e no corpo humano. Dr. Edwin cita: No pó da terra há 16 elementos químicos diferentes, e no corpo humano há esses mesmos 16 elementos químicos. No mínimo uma descoberta interessante, não achas? Outro ponto a ser observado é o conceito bíblico de alma. Hoje em dia, nossa sociedade está contaminada por tradições e por filmes e seriados, que associam o ser humano tendo uma alma que desencarna assim que morre, mas a Bíblia é contrária a este pensamento. Basta voltarmos ao texto de Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Percebes que o texto afirma que Adão não possuía uma alma, mas sim que ele era uma alma vivente, o resultado da equação da vida. Ou seja, eu e você nós não temos uma alma, somos almas viventes. Um outro texto que vou deixar aqui sobre a alma se tratar de seres humanos vivos, se encontra em Gênesis 46, verso 27 que diz: E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Só contextualizando, esse relato se passa no período em que havia grande fome no mundo, informada previamente a José por meio do sonho do faraó anos atrás sobre as vacas gordas e as magras. José era o governador do Egito e mandou chamar o seu pai e seus irmãos, juntamente com toda a casa de Jacó para a terra de Gósen, aonde havia fartura de alimento. É descrito que subiram da casa de Jacó 70 almas, ou seja, 70 pessoas. Isto posto, já podemos prosseguir com a próxima indagação. O que acontece com a pessoa quando morre? Vamos abrir e voltar algumas páginas do livro de Gênesis. Em Gênesis 3, verso 19 é dito: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Agora vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O termo aqui, e o espírito volte a Deus, que o deu, está se referindo ao fôlego de vida dado por Deus para animar a matéria, o corpo humano. Aos meus olhos até bem simples de responder o que acontece com a pessoa quando morre. Quando o ser humano vem a falecer, é o resultado da violação daquela equação da vida. Ou o pó da terra é danificado, quer seja por doenças, violência, ou pela degeneração natural da raça humana, a tal da velhice. Ou se não morremos por tal, é porque Deus retirou o fôlego de vida, assim como ele fez aos primogênitos do Egito antes do êxodo dos israelitas. Em suma,
quando se exclui quaisquer desses elementos da equação da vida, a saber, o corpo ou a energia vital divina, não pode haver vida. Vida é consciência, é vontades, vida é existência. A morte, ao contrário dessas coisas, é a total aniquilação de nossa consciência e vontades como indivíduos. Nós seres humanos somos totalmente mortais, assim como todos os seres viventes oriundos deste planeta de pecado. Por isso, quando uma pessoa morre, ela não vai para o céu, ou para o inferno, ou reencarna em um novo ser, e sim, tão somente para a sepultura. O pó torna a ser pó, e o fôlego de vida torna para Deus. E qualquer vento de doutrina fora do que foi apresentado é o que a Bíblia chama de ensino de demônios. Além do mais, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16 é-nos dito que o único que possui a imortalidade é Deus. Jesus Cristo reforça esta doutrina da inconsciência dos mortos no relato da ressurreição de Lázaro, comparando a morte como um sono. Assim falou Jesus, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. A teologia bíblica é um campo fascinante, repleto de curiosidades que nos convidam a explorar as profundezas da fé. Desde a Arca de Noé, que abrigou inúmeras espécies em seu casco, até os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai, há um mundo de maravilhas a ser descoberto. Gosta desse tipo de conteúdo? Considere curtir esse vídeo e se inscrever neste canal, assim você ajuda o canal a crescer e a compartilhar o conhecimento. Sem mais delongas, voltemos ao vídeo. Nesse exato momento, depois de tudo o que foi aprendido, penso que em sua mente pode estar passando algumas indagações, tais como: quando morremos, entraremos em um estado de inexistência. O que é então o céu e o inferno? Há esperança para aqueles que desceram à sepultura de voltar a viver novamente? Deus é cruel por permitir um destino tão sombrio para aqueles que dormem no pó da terra? Se os mortos não têm uma alma que sai do corpo, o que são os inúmeros relatos e vídeos de manifestações sobrenaturais, objetos que se mexem aparentemente sozinhos, barulhos estranhos, que ouvimos e aparições dos mortos que vemos na internet? Eu mesmo, porém, já vi o sobrenatural pessoalmente. Contudo, este vídeo tem como propósito detalhar, e assim o fiz, a realidade sobre a morte, trazendo até você o que a Bíblia relata sobre esta terrível condição humana, e por tal, neste vídeo eu não pretendo explanar todas as razoáveis indagações acima, exceto uma. Eclesiastes 3, verso 11 cita: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Era desígnio de Deus que o homem vivesse eternamente. Sempre foi o propósito do Criador povoar a terra de homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Contudo, com a entrada do pecado neste planeta, e com o pecado a morte passou a ser uma realidade para a raça humana. Sabe, o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus, por isso existe a violência, e com a violência o homicídio, entrou também no mundo o egoísmo, e por meio do egoísmo veio a pobreza para muitos e fartura para poucos, fome, pestes, perversão sexual, tudo isto e mais um pouco é pecado, e por tal, Deus não poderia imortalizar uma raça de pecadores, e por tal, existe a morte. Imagine um mundo onde pessoas como Hitler, Nero, ou qualquer outra pessoa de má índole, a viver eternamente? Já pensou? E outro ponto a se considerar é que, ao contrário do que você pensa, você também não é tão bonzinho como achas que é. Infelizmente, eu e você também estamos contaminados pelo pecado, e por isso, sujeitos à morte. Deus, porém, prometeu dar fim ao reinado de Lúcifer e do pecado neste planeta, dar fim à morte e fazer novas todas as coisas. Inclusive, neste exato momento Deus está buscando o ser humano para devolver-lhe o caráter divino perdido lá no Éden,
E deixou a Bíblia para que ninguém sincero de coração possa errar o caminho da salvação. Deus enviou seu Filho muito amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vida em abundância. Gostou desse vídeo? Futuramente, permitindo Deus, abordarei as indagações não respondidas. Se inscreva no canal para ficar a parte dos novos vídeos. No demais, Deus abençoe, e lembre-se, Jesus é a solução para a morte, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tenha um ótimo dia e regozije-se nessa esperança, nesta maravilhosa perspectiva. Graça e paz.